Melhorou? Agora sim, tá perfeito, maravilhoso. Você tá me ouvindo bem também? Tô sim. Tão viva. Minha amiga, muito obrigada por sua disponibilidade, por estar aqui conosco, nessa noite de domingo, né? Tá aqui falando do Evangelho. Muito, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite. São sempre momentos muito especiais para mim poder participar desses estudos, porque acrescenta muito para mim e para minha evolução. Eu agradeço de coração. Pronto. Por sinal, o Instagram da Débora é lindo, todo organizadinho, bonitinho, um primor. Até o seu fundo também, essa parede rosa e tal, show! Muito obrigada. Para quem não te conhece, convida para conhecer sua. Oi, Socorro, boa noite. Convida para conhecer a sua casa lá. Então, eu tenho o Instagram Espiritualidade com Débora, que é onde eu posto um pouco das palestras, né? Eu venho com as exposições desde 2018, mas há 18 anos no movimento espírita, trabalhando como instrutora de desenvolvimento mediúnico e desde 2018 palestrando, ou pelo menos tentando, né? Estamos sempre aprendendo quando estamos falando. E a página Espiritualidade com Débora, ela veio nesse momento de pandemia, porque nas limitações da casa espírita eu senti a necessidade de continuar com as mensagens, e eu tinha muitos escritos guardados, mensagens. Então, aquelas mensagens que estão nos posts, elas são escritos, intuídos pelo mentor, né? Meu e do mentor, e as palestras são as palestras que foram ministradas na casa espírita que eu frequento. Então, viva. Conheçam lá, que é muito lindo, muitas frases lindas. Podem ir lá conhecer Espiritualidade com Débora. E foi isso que quando eu vi, eu me apaixonei. Eu falei, ô, gente, vou chamar Débora para vir falar com a gente também. Então, minha amiga, se me permite, eu vou fazer a nossa oração inicial. E aí, no final, eu passo para você, eu já passo para você fazer a leitura, os comentários, como você achar melhor, tá bom? Combinado. Então vamos, eu convido então a todos que assim desejarem fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, só para acalmar a mente, um ato mecânico de condicionamento para acalmar assim, ó. Inspira, retém um pouquinho e expira. Senhor Jesus, com imensa alegria, Senhor, que iniciamos mais uma noite de estudos, te agradecendo, Senhor, esta grande oportunidade de estarmos aqui com a amiga Débora, com todos que irão assistir, agora ou depois. Te agradecemos, Senhor, sempre, sempre essas palavras trazidas por Kardec, esse trabalho tão elucidativo a respeito da vida espiritual, que nos traga um tanto de consolo, que nós possamos absorver, compreender cada uma dessas mensagens, para que cada um tocado possa sentir a vontade da renovação, a vontade de te conhecer mais a fundo. Pedimos a espiritualidade que nos guie, que nos ilumine, que conduza o estudo da noite de hoje, e que assim, Senhor, cada vez mais, com cada vez mais estudos, possamos estar cada vez mais próximos de Ti. Ser conosco, Senhor, de sempre, graças a Deus. Então, vamos lá. A palavra é sua. Então, esse capítulo, esse item, né, do capítulo 5, ele é um item que, num momento como esse de pandemia, nos leva a diversos questionamentos, né? O que são as provas que eu realmente tracei no meu plano reencarnatório? Quais são as provas que, com as minhas escolhas ao longo dessa vida, eu acabei, é, como o texto fala, né, inutilmente escolhendo passar por essas provas? E como lidar com as situações difíceis, as provações mesmo que o espírito passa enquanto ser encarnado. Então, esse capítulo traz para a gente, de uma forma geral, que sim, são as nossas escolhas. E que quando não advir da nossa escolha, né, as nossas aflições, nós possamos suportar sem lamentações,
com resiliência, com amor, que a espiritualidade tem uma condução certa e isso tem um proveito espiritual, que no final das contas, essas situações nada mais são do que uma prova à inteligência, né? A intelectualidade do indivíduo. No início do texto ele fala isso. A nossa inteligência está sendo colocada à prova. Como nós vamos utilizar? Para a evolução espiritual, para o apego material, quais serão as nossas escolhas nesse processo aí reencarnatório e passando por essas provas. Você vai querer ler o texto e a gente vai discutindo? Pronto. Eu leio, ó, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Ainda estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Já é a primeira facada, né? Presta atenção. É interessante que quando se adentra no movimento espírita e não se conhece muito, né? E conhecer muito ainda é conhecer pouco, né? Você vai estudando e vai entendendo que mais e mais você tem que estudar. Você vai entendendo que algumas pessoas, quando adentram no movimento espírita, acham que nós pregamos o sofrimento. E totalmente o contrário disso. Nós estamos sempre buscando meios de abrandar nossos processos de dificuldade, de suavizar essa carga que são escolhas de outras vidas, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, esses processos são, sim, plantio de colheitas nessa em outras vidas. E, na verdade, o Espiritismo vem trazer lucidez espiritual, no sentido de que nada do que você passa na sua vida é oriundo de um plantio de outra pessoa. São suas escolhas, são seus traçados, são circunstâncias para o seu amadurecimento e não de um Deus vingativo, que vem pregar o sofrimento para que seus filhos temam a sua presença e assim o ame. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Aí tem uma visão um pouquinho deturpada do que o Espiritismo quer passar. É uma responsabilização. Eu entendo o seguinte, que as minhas escolhas geram consequências, e essas consequências têm que ser vividas por mim. Eu tenho um sistema, assim como nós temos o nosso sistema, o universo, os planetas, cada um de nós temos um sistema particular, um microsistema, né? E ele precisa de uma ordenação, ele precisa de uma sequência. Então, quando eu desequilibro um ponto do meu corpo, esse ponto reflete no meu campo espiritual e vice-versa. Então, esse sistema ele tem que estar o tempo inteiro ligado para que as coisas fluam bem. E, além dos males que causamos a nós mesmos, vamos causando males a outras pessoas. Isso nos traz sentimentos, remorsos, culpas, que vão ficando impregnados aí nesse espírito. E como que a gente vai fazer essa purificação espiritual? A gente tem a reencarnação, tem a família principalmente, que é onde nós encontramos nossos desafetos e vamos reajustar, e temos as situações pessoais com o trabalho, com dificuldades financeiras e de saúde, que são as provas, que nós podemos, com o nosso conhecimento, e é isso que o texto está falando, abrandar essas provas. Se eu estou passando por uma determinada doença, isso eu acho que vai falar um pouquinho mais na frente no texto. Se eu estou passando por uma determinada doença, por que não procurar um médico? Porque achar que eu tenho que passar por aquele sofrimento. Nós temos uma situação como, por exemplo, remédios controlados, né? Eu conheço pessoas que têm aversão ao remédio controlado e têm passado por processos depressivos, não entende que aquele remédio pode ser um momento para ajudar a alcançar um outro estágio.
Isso não é regra, né? Cada um tem um momento. Mas você vê que são culturas, né? Crenças limitantes, é essa palavra que eu estou procurando, que não te deixam enxergar que nada é perpétuo, né? Que nós vamos modulando, que nós vamos modificando esses processos e que há sim mecanismos espirituais superiores para abrandar essas situações. Que o fato de eu procurar a solução para o meu problema não significa que eu estou fugindo, mas sim que eu estou entendendo que eu preciso passar por aquilo, mas que eu sou capaz de resolver aquilo também. Então, essa primeira parte do texto, ela deixa para a gente que é uma atitude inteligente do espírito buscar abrandar as suas provações, buscar soluções para as suas dificuldades. E aí você entende que é tão interessante quanto o propósito de Deus, né? Se não for desse propósito, e aí a gente fala, quer dizer, que não é bom para o espírito resolver aquela determinada situação, porque se ele resolver, ele foge do propósito de vida dele, então a espiritualidade também vai estar atenta a isso e ele talvez não consiga resolver. Por mais que ele tenha ali todos os meios para se curar, por mais que ele tenha todos os meios para resolver uma situação, se não for interessante para sua evolução espiritual, a espiritualidade está atenta a isso e ele também não vai conseguir alcançar. E aí a gente vai sair dessa situação de estar aceitando tudo, como o texto fala, na preguiça, né? Ah, Deus quis. Deus quis que eu nascesse assim. Deus quis que eu fosse menos favorecido financeiramente. Deus quis que eu morasse nessa cidade o resto da minha vida. E as coisas não são assim. Deus quer a gente feliz, quer a gente bem, evoluindo. E aí, a espiritualidade fala que são vários os caminhos. A gente tem um roteiro principal, mas que se alterna o tempo inteiro com as nossas escolhas e há vários propósitos. Eu não vou saber onde que eu vi isso, eu achei muito interessante, me fez pensar muito. Fala-se que todas as pessoas que passam por nós, até as pessoas que passarem, não é do nosso convívio, nós estivemos com ela em uma determinada vida. Então tem muita gente aí para reajustar, tem muita gente aí para a gente criar laços de afeto e de amor. Então, onde nós formos, há formas de reajuste. É lógico que há situações que nos levam a nos perder de nós mesmos, enquanto espíritos, enquanto homens de bem, que estamos tentando ser, né, o tempo inteiro, ou buscando, né, a todo instante. Então, há situações que nos afastam desse caminho. E aí a gente fica atento a isso. Mas se você tem uma forma de abrandar sua provação, né? De resolver essa situação e ela não vai gerar um mal a outro ou a você mesmo, então por que não buscar esses meios para se sentir mais forte, para agora viver outras experiências, outras provas, né? Tem um filme que me marcou muito e que eu acho belíssimo, que é O Óleo de Lorenzo. Não sei se é da sua época, se é mais novinha. Talvez. O Óleo de Lorenzo é uma baseada em fatos reais. Um menininho que com 7 anos começa a apresentar um problema e quando vai ver é uma doença muito rara e uma doença degenerativa. Ele vai perdendo todas as funções, né? Os músculos vão retraindo, ele vai ficando definhando. Eu acho que, não sei se é a mesma do Stephen Hawking, mas é parecida, pelo menos. E aí, qual é o que tem? Por fato de só ouvir negativa da ciência, a ciência não tem como resolver, ninguém sabe, não existe cura para o seu filho. Os pais, que nem eram de área nenhuma médica, nem de biologia, nem de química, nem nada, se debruçaram sobre livros e livros para achar uma cura para o filho. E assim, e quanto mais tempo passava, mais o menino ia definhando, e eles nunca deixaram de procurar. E eles diziam assim, já chegou num ponto que nosso filho nem vai ser beneficiado. Mas eles não pararam a pesquisa e eles acharam um remedinho que ajuda no tratamento, que é o óleo de Lorenzo. Lorenzo, porque é o sobrenome da família, Lorenzo. E então eu indico muito isso, que no caso não tinha cura, mas eles não desistiram da busca. E na busca, eles passaram a ver que aquela busca, o achado que eles viriam ter, que eles poderiam ter, iria favorecer
os outros que viessem, né? Então, mais do que, além de se dedicar para cuidar do filho, viram que não ia dar tempo, continuaram na luta para beneficiar os outros. Então, é uma prova em cima de missão, né? É uma prova com missão. Um belíssimo filme. E se nós olharmos as maiorias das curas, elas vieram desses momentos, né? Vou dar um exemplo assim que foge do contexto espiritual, mas eu acho muito interessante. Quem conhece o Pilates, né? O Hum, Pilates surge na Segunda Guerra Mundial com Joseph Pilates, que cria então uma nova modalidade para recuperar os combatentes. É muito interessante. Então são dessas situações difíceis que se evolui. Entra a lei de destruição do livro dos espíritos, né? Ela destrói para que outras coisas se reconstruam. E aí, nesse momento que a gente vive, você tem, por exemplo, pessoas negacionistas que ignoram a presença do coronavírus, que não querem se cuidar, que não querem utilizar máscaras e acabam atraindo para si situações que muitas vezes não precisariam passar pela doença, passar pela dificuldade. E aí você vai prorrogando uma situação que espiritualmente já poderia, assim, eu não sei, né? Eu imagino que já poderia ter se resolvido, mas por pessoas que se negam os cuidados básicos, que é usar uma máscara, incomoda, incomoda bastante, não tem jeito. Mas se é esse o meio que a gente tem de nos proteger, de proteger quem a gente ama, por que não fazer? É só uma máscara, né? E aí tem uma questão de cuidado com o outro, né? De não se colocar em risco. Então, são coisas que nós estamos evitando o quê? Atrair para nós a doença e ser responsável ali, de repente, por um desencarne que não precisava ocorrer naquele instante. A espiritualidade tinha outros planos, tinha outros propósitos, mas ela deixa sempre claro que, em primeiro lugar, o nosso livre-arbítrio. E escolher não se cuidar nesse momento faz parte do livre-arbítrio. O livre-arbítrio traz consequências. Não tem jeito. Então, vou falar que eu sou a pessoa que 100% segue a risca, eu não posso falar isso aqui, mas eu procuro, de alguma forma, tentar evitar, porque eu tenho pessoas idosas na minha casa, porque tem a mim, né? Hoje em dia não escolhe mais idade, não tem mais essa questão, mas é um fator atual que nós podemos falar sobre ele. E você vê, por um outro lado, como você cita no exemplo, diversas pessoas lutando pela cura, por vacinas, por meios de cessar esse vírus que está em todo canto, tá? No mundo inteiro. eu lembro que no início da pandemia, o que mais eu vi noticiando, pelo menos eu buscava essas informações, é que nunca houve tanta cooperação científica. Enfim, que cada um, a ciência, pelo menos foi o que eu li, né? Que eu não sou da área Uhum. também, mas que, em regra, cada um vivia no seu mundinho. E com a pandemia, com esta pandemia agora, houve, de certa forma, uma cooperação, uma união de maior parte de cientistas, né, para que se achasse essa cura, vacina, né, o que fosse o mais rápido possível. Então, foi necessário se unir o que não era unido. Então, são avanços que a gente vai tendo, né? Coisas que a gente vai aprendendo. Que é justamente esse o propósito da prova e da expiação, né? Por isso que é Sim. bem-aventurados os aflitos, que estamos, além de passando por prova, estamos também cumprindo missão. Não deixa de ser. E nunca se teve, num momento como esse, pessoas tão solidárias. E às vezes falam-se em números, em situações difíceis, mas você vive um contexto hoje que o Brasil não tinha, né, uma cultura de solidariedade, de doações, tinham pessoas que faziam serviços isolados. Mas o quanto isso se ampliou nessa pandemia, que eu tenho um pouco, mas eu estou dividindo com você, porque aí pelo menos um pouco meu, um pouco seu, a gente não fica sem nada. Então, se viu muito movimento nesse sentido. Isso é muito bonito espiritualmente. Isso Uhum. é um traço de evolução, porque se eu não me sensibilizo com a dor do outro, então eu estou mais doente do que ele, né? Tem algo em mim mais errado. Que a dor dele pode ser curada e a minha. Será que eu estou dando olhos a ela, atenção para esse vício, né? Dessa natureza espiritual? Então, lógico que a gente não consegue fugir das coisas difíceis, mas eu tenho procurado muito
olhar para as coisas boas, porque senão a gente fica um pouquinho louco se ficar só no noticiário, só nessas questões de números, né? Mas tem muita coisa boa. E tem no movimento espírita uma coisa para mim que é sensacional. A gente está aqui hoje. Será que nós nos conheceríamos se não fosse esse momento? Hoje em dia, eu nunca pensei em dar palestras para outras casas espíritas, né? Meu mundo era muito fechado na minha casa espírita e eu comecei a dar palestra para ensinar um pouco sobre mediunidade, porque às vezes você ia ensinar e as pessoas tinham muitas dúvidas. Eu comecei a mandar anotar essas dúvidas e formar palestras em cima dessas dúvidas. E olha, a gente está aqui hoje, às vezes é São Paulo, Sergipe, eu falo, gente, eu nunca pensei nisso e eu estou aqui e agradeço muito, porque é uma energia tão grandiosa quando a gente para se olhar, para aprender junto, estudar junto, é tão gostoso. Então, Uhum. é, foi um aspecto muito positivo que a pandemia trouxe. Eu só tenho a agradecer a espiritualidade. E eu ainda estou com um passo atrás, porque eu nem era profissional do espiritismo, sabe? Eu só consumia. Eu só era daquelas que ia tomar o passe e voltar para casa. E com a pandemia eu me coloquei na frente de batalha também, né? E aí a gente vai, assim como tantos outros, né, que também narram as suas experiências, que é um ganho maravilhoso da doutrina da pandemia, que foi para a doutrina espírita, com certeza que foi a sua franca divulgação, com cada formiguinha lá, nos seus 4, 5, 6 ouvintes, né? Sei Sim. lá quantas mil formiguinhas espíritas estão aí fazendo o seu trabalho, né? E aí isso vai ampliando ainda mais a divulgação da doutrina, né? Então, eu vou continuar, vou ler o próximo parágrafo para a gente poder continuar. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não é quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele a si mesmo, daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Aí isso dá um pano para manga. Então, são diversas situações, né? São as pessoas que optam por estagnar espiritualmente numa falsa ilusão de que nasceu para sofrer, que nasceu para ser, para ficar naquele canto ali e que daquela forma ela vai evoluir. São pessoas que não buscam melhorias para si, que vem muitas vezes, por exemplo, no dinheiro, uma maldição, né? Uhum. E o dinheiro é bênção, faz parte das riquezas espirituais, né? Se eu tenho, eu posso ajudar o outro. Então, veio nessa situação uma maldição e uma forma de regressão, se é que existe, da evolução espiritual. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E são só situações e formas de reencarnar para a gente cumprir a nossa missão. Então, quando eu estou buscando, e eu não diria nem buscar o sofrimento, né? Porque quando você quer ajudar o outro, você não está focando no que vai acontecer com você. Você está mirando em ajudar o outro e aí você sofre consequências por isso. Podem ser olhares, que podem ser privações. Quer dizer, eu vou deixar de comprar isso para mim, não sei se seria esse um bom exemplo, para dar a outro. E eu não encaro isso como sofrimento, mas eu vou pôr como uma privação. Então, eu deixo de fazer algo para mim ou eu me coloco numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, movimentos de sopa para os moradores de rua. Quer dizer, eu saio da minha casa de madrugada, eu posso enfrentar em algumas localidades a violência, mas eu estou ali em prol do outro, levar um alimento físico e um consolo espiritual a outras pessoas. Então, esses tipos de sofrimento são válidos. Mas quando, por exemplo, eu estou numa situação de vulnerabilidade, eu não busco solução para a minha situação e que eu fico inerte àquilo, achando que eu estou evoluindo espiritualmente, então a gente tem uma fé cega aí, que acha que os pobres de espírito são pobres, e a gente está falando de outra situação,
Uhum. E isso aí vai me dar o céu prometido, né? A evolução tão esperada. E, na verdade, infelizmente, nós não estamos falando disso, são situações totalmente contrárias. Mas quando eu opto por uma privação, por um caminho que, por mais que atrase alguma coisa que eu desejava, e a gente não está falando de evolução, mas que vai levar um conforto para o outro, um bem-estar para o outro, um auxílio, então, sim, é um sofrimento produtivo. É um sofrimento que está acrescentando ali no meu currículo espiritual, no meu trabalho, né? E o trabalho espiritual, a caridade, é uma forma acelerada de evolução. Emmanuel fala muito bem disso nas suas obras, né? Que a espiritualidade nos forneceu o trabalho, a caridade, para que nós pudéssemos pagar os nossos débitos. Então, quando eu opto por esse trabalho, pela caridade, então eu estou ali acrescentando no meu currículo é, situações que vão intervir em oportunidades futuras. Então, eu estou usando de forma inteligente a minha caminhada espiritual e aí é válido. Do contrário, se eu estou sofrendo por sofrer, para ser a vítima, né? Aquela pessoa que todo mundo olha e fala: Nossa, olha para você ver que pena daquela pessoa, olha a doença que ela tem, até tem cura, mas né, não procura e tal. Não é inteligente, e aí eu acho que entra até num aspecto que, se eu tenho como solucionar a minha situação e não busco, então, por exemplo, se é uma doença, eu acho que eu entro até num caráter de um suicida, né? Se eu não estou buscando a solução, se eu estou deixando as situações correrem, se eu não estou me cuidando, meu corpo é o meu templo, a minha casa, onde eu habito esse mundo. Então, eu tenho que cuidar dessa casa. Isso reflete no perispírito, que aí seria um tema para uma outra live bem grande, só falar de perispírito, que vai registrando todas essas agressões ao corpo físico, consequentemente, ao corpo espiritual. Então, eu não estou agindo de forma inteligente. Do contrário, quando eu busco é, soluções, quando eu busco auxílio, né? Pedir ajuda sempre, gente. Ninguém é autossuficiente. Nós estamos aqui evoluindo conjuntamente. A espiritualidade deixa bem claro que nós precisamos um do outro. Se fosse sozinho, nós não teríamos o âmbito familiar, o profissional, a vida em sociedade, todos esses contextos, todos coletivos que somos colocados, o relacionamento, né, os filhos. Então, é sempre esse contexto coletivo para a evolução. Sempre a lei de cooperação, né? Lei de sociedade, sempre a ser observada e que eu acho fantástico, realmente. Quando eu leio isso aqui, eu só lembro, assim, que eu sempre me questionei, ai meu Deus, como é que esse povo consegue viver sozinho no meio, os ermitões, né? Como é que consegue, gente? E tem tantos por aí ainda hoje. E eu fico assim, meu Deus, eu não consigo, né? Mas, assim, o que eu vejo que não é, o convite não é para nos isolarmos, pelo contrário, é para nos colocarmos em ação. Pensar, como eu sempre falo, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier, doentes sempre tiveram doentes, sempre tiveram dificuldades, e aí, na luta, né, nunca deixaram de exercer o que eles achavam que era o certo a se fazer, mesmo com todos os nãos que foram recebendo. E assim, eu creio, né, que isso é se colocar em ação em prol do próximo, né? Sempre, sei lá, pegar chuva, né? Pegar frio e sempre para cuidar do outro. Isso é muito, eu acho que é muito mais difícil a gente fazer isso do que simplesmente viver uma vida isolada, né, para tentar você ter aquele seu momento, que nem o filme Comer, Rezar e Amar, né? Você ter aquele momento, aquele pequeno prazo para se conhecer, fazer um silêncio interior é uma coisa. Outra coisa é você achar que aquela é o único caminho de espiritualidade, né? A única forma de se espiritualizar e manter-se naquele estágio de espiritualização, não querer conviver com os outros. E até que momento isso é fuga? Porque pode ser fuga, né? Porque quando eu estou sozinho, eu não cometo erros, né? Eu não agrido Uhum. com palavras, eu não entro em conflito. Então, será que eu estou buscando um autoconhecimento ou estou fugindo? E aí, assim, às vezes a gente dá muito exemplo de caridade, de sair para as ruas, ir para a casa espírita, e às vezes
adiar 5 minutos do seu sono e fazer uma prece para alguém. É muito pequeno, é muito simples. Quando você estuda o livro dos espíritos, os espíritos falam que é possível evoluir a pequenos esforços, a minúcias, a olhar as coisas menores. E aí a gente consegue atingir outros patamares, porque a gente fica o tempo todo esperando uma fórmula mágica, algo absurdo, e tá tudo aqui. Aí entra Bert Helling com a constelação familiar e fala: o essencial é simples. E ele diz tudo, né? Tá no seu contexto familiar, tá no seu filho, tá na sua família. Não precisa buscar fora, não precisa buscar isolado num canto. Você consegue ter paz aí onde você tá, no seu canto, no ambiente mais turbulento que você estiver, mas você consegue então encontrar esse estado de paz, que é quando sua consciência está em paz com você. Você está fazendo as coisas da forma certa. E não precisa de muito. É só atenção, né? Aí entra vigiar e orar, e a gente vai prestando atenção em cada detalhe e pedindo auxílio espiritual sempre. Porque sem espiritualidade ali nos intuindo, nos impulsionando energeticamente, não dá para sair de determinados movimentos. Então, nós precisamos desse auxílio espiritual. E podemos ser esse auxílio espiritual dos outros, né? Se eu não tiver nada para oferecer, eu tenho pelo menos o meu ouvido para ouvir um momento de dificuldade, uma lamentação e servir ali de alívio para o meu irmão. Então, dá para fazer sim. A caridade é só nos menores gestos. Então, não nos faltam opções de contribuir com o coletivo. Uhum. E na própria profissão, qualquer profissão que você tiver, você está contribuindo com o coletivo se você a exerce com integridade, com honestidade, voltado para Deus, né? Atribuindo a Deus todos os dias aquele seu trabalho, né? Honrando Deus com o seu trabalho, você também está contribuindo com, com o coletivo, né? Pegando assim, qualquer profissão, qualquer uma, você estará contribuindo com o coletivo. Vou ler o próximo parágrafo, então. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que por vezes que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Isso aqui me lembrou muito de Gandhi. Teve um período que eu acho que eu levei uns 3, 4 semanas para assistir o filme de Gandhi. E, nossa, eu falava de Gandhi todos os dias aqui na live, era uma coisa de louco. E aí eu lembrei que ele se flagelou, né? Bastante. Ele fez dois grandes jejuns, né? Em que ele se negou a tomar qualquer alimento e levou isso até as últimas consequências, se fosse necessário. Só que é bom a gente reforçar que havia toda na ideia dele, uma mobilização nacional para isso. Ele queria trazer a paz, como de fato ele conseguiu. Ele conseguiu libertar um país, e ainda por cima apaziguar depois da libertação do país, que a Índia acabou se dividindo, Paquistão e Índia, e aí os hindus e os paquistaneses ficaram rivalizados, e ele, no seu segundo jejum, foi que ele conseguiu apaziguar, acabar com essa guerra entre eles. Então havia uma missão, isso é, no caso, flagelar em prol do coletivo. Mas nós aqui, pessoas comuns, gente, no way. Mas aí a gente analisa até com um certo cuidado e inteligência o contexto cultural que ele vivia e o impacto que ele queria causar nas pessoas. Então, por isso que é importante tomar cuidado com as comparações.
nós temos que fazer comparações com nós mesmos. E se eu me comparar a Jesus, tá injusto comigo, tá bem desproporcional. Não vai dar para nem para começar a citar aqui nada, não, porque eu vou passar vergonha. Mas quando eu me comparo comigo há 2 anos atrás, então aí eu vejo que em algum ponto eu evoluí. Então, esse respeito consigo mesmo, e aí esse flagelo que a gente fala, ele não é só no campo físico, é no campo psíquico, é de não nos torturarmos com comparações com pessoas que tiveram outras histórias e outras experiências. E é interessante quando você cita Gandhi, porque a história dele, o contexto de vida dele é totalmente diferente. Ele vem de uma localidade de pessoas, da grande maioria, extremistas, de ideias assim, é, rígidas. Então, ele tinha que se mostrar de alguma forma, né? Possibilidades. E aí, o jejum, quando você estuda espiritualmente, tem todo um significado, sim. Mas será que ele vale mais, o jejum de comida vale mais que o jejum de palavras? Então, a gente analisa, assim, muitos aspectos disso. E essa autoflagelação, essa mutilação do corpo, da mente, ela tem que ser observada desse ponto. Quer dizer, eu estou respeitando as minhas limitações, porque eu tenho limitações. Eu não amo como Jesus amou, e quem dera se eu amasse. Mas eu posso amar como uma pessoa que tem buscado esse amor de Deus, esse amor pelo meu próximo, aceitando que se eu não aceito que eu tenho limitações também, eu não consigo trabalhar nelas, né? Então, aceitando que eu tenho essas limitações, sim, que eu me aborreço, sim, que eu sou intolerante, que às vezes eu vou sentir inveja, que eu sou orgulhosa, mas que não são esses sentimentos que vão fazer frente à pessoa que eu quero ser. Então, eu vou brigando contra eles. E eu não vou lembrar em qual livro em que se fala, não sei se falava de uma palestra no mundo espiritual, que um palestrante espírita fala com Bezerra de Menezes que ia deixar de palestrar. Porque ele não podia falar aquilo, né? Porque ele não tinha conduta para falar das coisas que ele falava. Que estava sendo muito difícil falar tanto de tantas coisas boas e não se enxergar sendo aquela pessoa que ele estava ali pedindo que as outras pessoas fossem. E que Bezerra fala com ele que ele também então ia parar porque ele não podia ajudar mais ninguém, porque ele também tinha defeitos. Só que ao contrário de algumas pessoas, ele corria contra esses defeitos. Ele vinha para tentar corrigi-los. Então é isso que nós temos que fazer com a nossa vida espiritual, no nosso ambiente profissional. Você citou o ambiente profissional, é interessante que nós não estamos jogados ao acaso. Ninguém é médico por acaso. Ninguém é um professor por acaso, então tem uma missão ali, tem algo a ser aprendido, tem pessoas que necessariamente vão ter que cruzar seu caminho. Então, quando você faz um serviço bem feito, ou pelo menos tenta cumprir esse serviço com amor, com resignação, então você está ali dando valorização à sua oportunidade espiritual naquele ambiente. Você está, então, mostrando para a espiritualidade que, apesar das suas dificuldades, você está ali batalhando para ser um espírito melhor. E em todos os locais que nós estamos, nós podemos levar a palavra de Deus falada ou com as nossas ações. E isso é muito importante. O nosso exemplo é muito importante. Independente das religiões, nós vamos encontrar no nosso contexto profissional diversas religiões. Mas a questão principal é Deus, né? O restante é tudo, são questões acessórias. E aí, se eu busco esse caminho, se eu evito, então, situações físicas que vão me expor a riscos, né? Aí entra de novo o coronavírus. A gente está falando de agressão do corpo, é não passar por essas situações. Não me exceder, por exemplo, eu não faço uso de bebidas alcoólicas por uma opção. Mas quando eu me excedo no uso dessas bebidas, então eu estou agredindo o meu corpo físico, parece aquele momento um bem-estar, mas eu posso ser considerado um suicida. Nós temos a história de André Luiz, né, que nos relata os excessos do corpo físico e as consequências. Então eu volto a te dizer, são pequenas coisas. Comer demais, né? Não dormir em determinados horários. Então, são vários fatores que, se a gente olhar, a gente está agredindo o nosso corpo o tempo inteiro.
sentir raiva, né? Isso somatiza no espírito. E qual a consequência disso depois? Como isso vai? Porque o espírito ele precisa mostrar aquela energia de alguma forma. Isso vai se manifestar como? Eu vou conseguir trabalhar essa energia e transformar ela na energia de amor. Ela vai ter que se somatizar e falar assim: olha, tô aqui, eu sou uma doença e agora você tem que cuidar de mim. Olha para mim, porque eu sou um sentimento que você não trabalhou lá atrás. Então, o corpo está sempre mostrando aspectos espirituais. Está sempre relacionado com o nosso psiquismo, com a nossa mente, com a nossa mania de controle. Nós não temos controle de nada, nem da nossa vida. Hoje eu estou aqui, nós estamos aqui, amanhã a espiritualidade, olha, era só até ontem, tá? Então, você vai desencarnar, outras coisas, outras histórias. E a gente não sabe. São vários os contextos todos os dias. Mas se eu vou desencarnar amanhã, mas até hoje eu procurei fazer com perfeição, ou dentro da minha possibilidade, fazer o meu melhor. Então eu tenho uma consciência tranquila, ainda que eu não tenha feito tudo. Eu procurei fazer o melhor que eu podia com os elementos que a vida me possibilitou e que eu busquei. Então, consciência, exame de consciência. Vem Santo Agostinho e fala isso muito bem pra gente. Todo dia deitar, agradecer e verificar o que que eu fiz. Por que que eu fiz isso? Por que que eu ainda persisto nessa situação? Por que eu não consigo mudar isso em mim? Então, se reconhecer, se entender, fazer esses exames, são mecanismos que vão auxiliando nessa evolução espiritual. Mecanismos necessários para quem busca essa evolução. Não dá para fugir disso, não dá para deitar e esperar que aconteça um milagre e amanhã eu vou acordar bonzinho e vai estar tudo certo. Não vai ser assim. Não, não será. Deixa eu ler só então os outros dois últimos parágrafos, e aí a gente já continua com mais folga. Ó, muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a mansarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Para quem não sabe, né, o que é silício, que a gente eu tive que pesquisar, né, um objeto assim com um redondinho assim com umas tipo uma coleira de cachorro bravo, sabe, com aquelas unhas, com aquelas garras e que se colocava muito nas pernas. Diz até que Clara de Assis usava esse silício, né? Muitos religiosos usavam. Quem assistiu, quem leu e assistiu o filme O Código da Vinci, também tem o outro malvado lá, o religioso, que usa também, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é. E aqui ele está dizendo que mais vale siliciar, né, flagelar a alma do que a carne. Que a gente está culpando a carne, né?
nisso aí, no frigir dos E é ovos, transitória. e que é inanimada, né? Porque o que anima a carne é o espírito. Os nossos sentimentos, eles estão registrados no campo espiritual. O corpo físico só reflete. Sempre, gente, só reflete. É, o estômago tá doendo, então a gente tá muito ansioso, muita angústia, a cabeça. Então, o que que isso quer dizer? Se conhecendo, a gente vai entendendo esses aspectos. Quer dizer, eu sei quando eu tô ansiosa, o que que em mim reflete. E aí você vai entendendo, aí você dá um olhar mais atencioso para esse sentimento e tenta entender por que que ele persiste tanto em você, né? Porque tem uma questão do livro dos Espíritos que eu acho ela fantástica. Eu não concordava até entender o que ela quis dizer. A gente lê os livros dos Espíritos umas 10 vezes, sem tem 10 interpretações totalmente diferentes. Que falava que o espírito ele nunca vai regredir, ele estagna, mas ele não regride. Eu falei assim, mas gente, tem pessoas que às vezes parece que tá ali no caminho certinho e desanda e volta. E eu não ficava assim, sem entender isso. Até eu entender que, na verdade, não é que ela desandou, não é que ela regrediu. Ela tinha aquele sentimento latente nela, adormecido. Aí ela passa por uma situação e aquele sentimento se revela. Então ela não havia evoluído naquele ponto para que eu pudesse dizer que ela, né, já estava em ascensão espiritual em relação àquela determinada situação. Então aí que eu fui entender, não, realmente estagna. Eu paro de olhar para os meus vícios, eu paro de entender que tem sempre um ponto a se aprimorar no meu campo espiritual e no físico também. A gente fala muito do espírito, mas nós temos que contribuir para o nosso sistema físico, onde estamos, e deixar ele melhor para quem virá. Que pode ser nós mesmos numa outra reencarnação, mas são espíritos afins que estão reencarnando. Então nós temos também essa obrigação com o sistema, o meio ambiente, né? Físico também é uma responsabilidade espiritual. Então, é a casa que a espiritualidade nos proporcionou. E o que que eu quero? É cuidar da minha casa. É transitória? É uma casa de aluguel, né? Eu estou alugando esse espaço por um período, mas que eu deixe ele melhor do que quando eu encontrei. Ou que eu não deixe pior se eu não puder melhorar. Então, essas atenções para esse campo físico e espiritual, elas dizem muito das nossas buscas, dos nossos anseios. Como eu estou enxergando esse momento que eu estou passando? Essa dificuldade pela qual eu estou passando, eu estou o tempo inteiro lamentando, reclamando, ou eu estou tentando observar, pera, eu já passei por isso antes. Então eu não estou entendendo, eu não estou observando um aspecto importante que eu preciso observar para mim não passar por isso novamente. Porque a didática é essa. Se eu não conseguir aprender, eu vou ter que passar de novo pela situação, até que eu aprenda com ela. Não tem jeito. A espiritualidade te dá a oportunidade do amor. Você não quer aprender por amor, ou você acha que dá para aprender depois, então a espiritualidade, como você tem um chamado para aquela situação, a espiritualidade então vai vir com a didática da dor, da aflição, da prova, para que você dê a atenção devida àquela situação no seu âmbito físico e espiritual. Não tem jeito de fugir do nosso projeto. A gente modifica, acrescenta algumas pessoas ou deixa de viver com outras, mas o nosso espírito tem um desejo central. Então, nós temos, via de regra, um propósito em algum aspecto da nossa vida. Você vai ver que você pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode construir uma nova família, mas você vai sempre passar por aquela situação. É um aspecto espiritual que você tem que dar uma atenção, porque aquilo ali te chama para a sua evolução. Então, enquanto você vai ignorando isso e vai passando, fugindo disso, né? A espiritualidade vai cada vez mais te mostrando que não tem como fugir de você mesmo, que não tem como fugir das suas responsabilidades espirituais e que elas vão estar ali sempre te mostrando. Mas quando eu aprendo a conviver com isso, e mesmo que eu não tenha evoluído nesse aspecto, mas eu me proponho, então você vai sentir que vai ficar mais leve, que vai ficar, assim, não diria mais fácil, mas não tão difícil quanto era antes. E aí eu consigo lidar de uma forma muito melhor. Ou pelo menos, né, menos pior. Aí entra a questão da resiliência, que a espiritualidade fala o tempo todo. Da ressignificação. Será que só eu sofro no mundo? Será que só eu tô com medo da pandemia? Será que só eu tenho algum parente que infelizmente desencarnou?
Não, é um contexto geral. Eu não sou uma privilegiada da espiritualidade, mas eu também não sou uma esquecida. Então, estamos todos no mesmo contexto, mas cada um com as suas experiências, com a sua vida e com aqueles espíritos afins que devem estar no seu contexto espiritual. E isso, olha, então, com essas palavras, né, lindas, assim, que realmente você envolve a gente nas suas palavras, né, muito emocionante, dá ânimo, né, para a gente passar, sim, pandemia desafiadora, né, assim, nos dá, assim, nos tira do eixo, né, todos nós passamos, principalmente lá no início do ano passado, todos nós passamos, mas ao estudarmos a doutrina espírita, a gente vai fortalecendo a fé, né, fortalecendo o conhecimento no sentido de que tá tudo bem, tem a vida espiritual, existe uma missão coletiva que temos que passar prova, expiação coletiva e tal, mas também há missões individuais em prol do coletivo, que é viver bem dentro do lar, que é viver bem no seu trabalho, né? Que é cumprir o que você já faz hoje, cumprir muito bem cumprido, né? Se você é mãe, se você é esposa, pai, esposo, é profissional, tem um chefe ou é chefe, sempre tem uma missão, uma microfunção a cumprir e que ela pode ser cumprida com muita fé e que se vem uma aflição, não precisa buscar, porque elas vão chegar naturalmente. Não precisa buscar. Se chegou, aí vem a fé, aí vem a oração para fortalecer e ir pedindo sim as orientações, né, para achar os caminhos de cura, os tratamentos e por aí vai. E buscar sempre, sempre na ação, né? Na ação proativa, com fé, sempre com fé. E acreditar nessa fé que a gente diz ter. É Sim, interessante qual é o maior medo da pandemia, o desencarne, né? Mas a gente não é imortal, não somos espíritas, não pregamos imortalidade da alma. Então, que medo é esse? Nossa verdadeira casa não é o lar espiritual, mas aí entra no contexto do controle, que a gente quer controlar. Não, eu não posso desencarnar agora, porque eu ainda tenho que fazer isso, isso e isso. E as coisas não funcionam assim, infelizmente. E a fé é muito importante. É, entregar mesmo para Deus aquilo que eu não posso fazer. Tem as coisas que eu tenho que fazer. Não tem jeito, é comigo. Então, acordar todo cedo, todo dia cedo, né, ou não. Acordar todos os dias e agradecer por mais um dia de vida e tentar ser o meu melhor naquele dia é comigo. Agora, é, as pessoas que vão cruzar no meu caminho, as situações que eu vou encontrar no meu dia a dia, quase nem sempre é comigo. São circunstâncias, é um planejamento espiritual que eu talvez saiba, inconscientemente, meu espírito sabe, mas meu corpo físico não tem acesso. Então eu aceito. Entrego para Deus o que é da parte dele e compro a minha. E sempre assim, né? A gente está sempre tentando negociar e conversando com os nossos mentores, né? Porque é dessa forma que a gente tem que proceder. Eu não tenho uma mediunidade que eu escuto, que eu vejo, quem dera. Mas a gente sente energia. Você sabe quando você está num ambiente que te faz bem, você sabe quando você está num ambiente que não te faz bem. Então a gente consegue identificar, e a espiritualidade fala que essa era que a gente está entrando, esse momento que a gente está entrando, esses aspectos mediúnicos vão ser mais aguçados. Então nós vamos ter uma percepção maior das coisas. Por isso que um dia a gente acorda bem, no outro a gente está triste, é porque tem uma energia ali querendo dizer alguma coisa, fazer a gente olhar para alguma coisa que não está sendo observada. Então, nós temos essa sensibilidade energética e através dela nós podemos guiar. É quando você está numa situação assim que você não sabe como resolver e um minuto que você se dá de paz, que você respira, você tem uma ideia, que não é uma ideia, na verdade, uma intuição da espiritualidade, dos seus mentores, um momento de lucidez espiritual, e você consegue resolver aquela situação. Então, é a todo instante, a todo momento, a espiritualidade ali, estendendo a mão mesmo, e converse com o seu mentor como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Não coloca distância, né? A gente às vezes busca Deus, né, num momento difícil, por que não buscar agradecendo? Ou que não está difícil nem fácil, eu já crio esse hábito, deitei ou não deitei, né? Depende de cada pessoa,
mas eu vou ali antes de dormir, eu gosto de fazer uma reflexão. Olha, hoje eu não tenho nada para reclamar, tenho a agradecer, mas que me oriente amanhã no meu dia, que eu possa entender meus processos, que eu possa enxergar com mais lucidez o outro, que eu possa auxiliar o outro também. Então, assim, ter esse diálogo constante, como um pai mesmo que ele é, tem uma questão do Pai Nosso que é muito bacana, e eu vi isso falado por uma moça evangélica. E ela falava o seguinte, que o Pai Nosso, quando Jesus faz o Pai Nosso, ele vem mostrar que é o Pai, é familiar, não é distante, não. Não é aquele que está lá em cima, inalcançável, inatingível, mas é aquele que pode estar dentro de mim. Então eu alcanço ele quando eu volto para mim, quando eu busco ele, ele já está lá. Eu não preciso ir longe. Ele está ali o tempo inteiro, só esperando uma oportunidade de se mostrar. Aí eu aceito isso, vivo esse momento e a minha vida vai se transformando com isso. Lindo, lindo, lindo. Minha amiga, muito obrigada mais uma vez. Vou pedir para você fazer, então, suas considerações finais, a nossa oração final, e gostaria de pedir, né, para todos que estão aqui assistindo, uma oração especial em favor de uma gravidinha que está internada. Não é Covid, é complicações de gravidez mesmo, que o bebezinho não está crescendo, ela está em risco de morte, tanto a mãe quanto o bebê. E eu gostaria que também a espiritualidade, né, que nos acompanha, a força de todos vocês, pedir em favor dessa mãezinha e desse bebezinho, dessa bebezinha, para que, se Deus assim permitir, possa vir todo o tratamento ter efetividade, né, que elas já estão recebendo, estão na UTI, mas que todo o tratamento que elas estão recebendo possa surtir efeito e, se Deus quiser, elas possam sobreviver, nascer e seguir esta encarnação. Então, eu passo a palavra para você. Eu tenho um livro de cabeceira que eu gosto muito, que não sei se como vai aparecer para Livro de vocês, Minuto de sabedoria. Uhum. Sabedoria. E aí eu separei uma página, abri aleatoriamente, vou ler ela e vou fazer a prece, que eu espero que fique de mensagem, coube bem no nosso estudo de hoje. É o número 89. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado, a mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante, para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Que, nesse momento, que nós possamos fechar os nossos olhos e sentir a força do nosso espírito, que é maior do que esse corpo, que se apresenta a todos. E que essa força espiritual, banhada no amor de Deus, na alegria da espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, levando energias aos espíritos encarnados, que se aproveitam do estudo, e aos desencarnados, que também aprendem conosco, que nós possamos cada dia mais expandir essa luz que há em nós, que nós possamos entender a nossa missão como seres grandiosos, filhos de um Criador amoroso, justo, que nos observa a todo instante, que nos cuida e nos orienta. E que, acima de tudo, possamos ser gratos a tantas oportunidades de amor, nos pequenos gestos do nosso dia a dia. E que essa mesma gratidão, no fluxo divino, tragam sempre boas coisas e boas energias. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram, a todos que irão nos assistir depois. Débora, muito obrigada. Deus te ilumine cada vez mais. Muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço a todos que estiveram aqui até agora, que vão ver depois também. Vocês fazem parte dessa grande família. Vai multiplicando o conhecimento e esse amor. Gratidão a todos. E a você pelo convite.
Imagina. Tchau, pessoal. Até Tá? amanhã com nossas atividades normais de segunda a segunda. Tchau, pessoal. Tchau.